oi. Oi, boa noite, pessoal. Oi, Isa, boa Oi, noite. boa noite. Pessoal, a gente começou a live do meu Instagram por problemas técnicos que eu sempre tenho para fazer live como convidada, mas quem vai conduzir é a Isa, a live é toda dela. Obrigada, doutora. Que bom que deu certo, mas de primeira eu já quero agradecer por você ter aceito o convite. Eu acho que a gente consegue ajudar muitas pessoas, né, trazendo essas informações tão importantes e tão pouco faladas, né, que a gente acaba não tendo muito acesso. Então eu digo assim que eu aprendo muito com você. Desde que eu te conheci, tenho realmente seguido ali as suas dicas e todas as informações que você compartilha e tem me ajudado muito, tem ajudado muito as minhas filhas. E eu acho que vai ser muito rico hoje, todo esse conteúdo aí para mais e mais pessoas poderem aprender com você. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que fico muito feliz aí com o convite. Vai ser uma live diferente do que a gente sempre faz, do que eu sempre faço aqui no meu Instagram, então estou super feliz. E, pessoal, participem, mandem as perguntas, vai ser um prazer poder tirar as dúvidas de vocês também. Eu anotei várias perguntas aqui já, que são perguntas que eu recebo com muita frequência e perguntas assim que às vezes também a maioria das pessoas tem, né? E às vezes não tem acesso. São às vezes até perguntas muito simples, mas que às vezes as pessoas realmente não têm esse conhecimento, né? Mas Isa, deixa eu só pedir para você se apresentar, porque acho que tem muito seguidor que não te conhece e vai ser bacana eles entenderem e eu me apresento também para os seus tá, seguidores. fechou. Então eu sou a Isabela. Eu sou mãe de duas meninas, uma de 6 e uma de 11. E a minha filha de 11, ela tem dermatite atópica. Já chegou assim, quase a ser grave, né? Tava ali entre moderado e grave. E depois de eu buscar bastante conhecimento e também ter a ajuda de vários médicos, eu consegui reduzir, né, as frequências das crises, a gravidade da dermatite dela. E hoje ela tem uma dermatite que ainda é moderado, porque né, não baixou nesse sentido, mas baixou muito a questão da frequência das crises, da gravidade das crises, e isso me ajudou por quê? Porque como eu não tinha nenhum conhecimento sobre dermatite, eu ia fazendo, ia agindo, né? Até do tema que a gente vai falar hoje, usava produtos errados, escolhia produtos errados, e isso acabava prejudicando bastante ela. E aí eu cansei tanto, tanto de ver ela sofrer que eu decidi estudar. Falei, eu vou estudar para ver se eu consigo entender um pouquinho mais sobre essa doença, porque não tá, só o basicão ali não tá funcionando. E aí foi quando eu me levantei como mãe, né? E comecei a buscar informação, conteúdo. E aí pesquisei muito também coisas fora do Brasil, que eu vejo que lá tem muita ONG, muita coisa legal, assim, que eles acabam tendo informações que às vezes a gente não encontra tão fácil aqui. E aí eu acabei indo para o lado natural. Falei, eu vou tentar achar uma forma mais natural, que eu não precise tanto de medicamentos para cuidar da minha filha. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu consegui tratar a Ana de uma maneira mais natural e deixar os medicamentos para os momentos críticos, né? Para os momentos que realmente ali eu não consigo controlar no natural. E isso trouxe para a gente muita qualidade de vida, porque era muito sofrido. As crises dela, ela tinha dermatite em 90% do corpo, só não tinha na cabeça, no couro cabeludo, né? E na palma dos pés, na palma das mãos, porque na região íntima, mas no resto, ela tinha dermatite tudo, assim, no corpo inteiro, no rostinho, no olho, em tudo. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso, né, junto com os médicos, estudar também e ir atrás de mais informação, mais conteúdo. E aí o que aconteceu? Como ela melhorou muito, as pessoas que tinham contato com a gente viram essa mudança e ficaram impressionados mesmo com a mudança ali, né? Nossa, o que aconteceu? O que você fez?
E aí eu comecei a compartilhar algumas descobertas que eu tinha feito. E aí, fulana de tal, o filho dela tem dermatite. Daí eu passava algumas dicas. A vizinha de não sei quem, não sei, eu passava algumas dicas. Lógico, não dicas de medicamento, né? Dicas de cuidados naturais. Porque sempre quando alguém me pede medicamento, eu falo, ó, medicamento é com médico, né? Não é comigo. E Mais aí focado na prevenção mesmo, né, Isa? na prevenção, na retirada dos gatilhos, no envolvimento das áreas que envolvem a dermatite, porque eu mesma, quando eu não tinha conhecimento, eu não tinha noção da questão de alimentação, eu não tinha noção da questão do emocional, dos gatilhos, né, milhares de gatilhos que existem, porque não são poucos, né, dos produtos, dos cuidados corretos, né, porque às vezes a gente também faz errados cuidados. E aí eu comecei a compartilhar com muitas pessoas isso. E daí as pessoas começaram a me indicar. Por que você não escreve isso? Por que você não faz uma coisa para as pessoas poderem aprender com você? E aí foi quando meu marido teve a ideia. Ele falou, por que você não faz e-books? Né? Tipo, livros digitais para a gente poder compartilhar esses livros com as pessoas, para elas poderem aprender tudo que você aprendeu em todos esses anos. E aí foi assim que surgiu o Dermatite Controlada, né? Que é uma comunidade, eu quis criar uma comunidade que eu pudesse levar todos esses conhecimentos assim. Inclusive, foi nessa época que eu conheci a doutora, né? Que a minha filha, Sim. ela teve uma infecção na pele, e aí eu fui no postinho e conheci a doutora Marjorie no postinho, aí a doutora Marjorie ainda falou para mim assim, para sua sorte eu sou dermatologista, eu falei, olha lá que bênção. E aí a doutora Marjorie também me falou várias coisas legais, e foi bem nessa época que eu comecei a estudar, faz uns 4 anos, eu acredito eu, e aí É, por foi aí. quando... Né? Foi quando eu comecei a desenvolver esse desejo de estudar, de me aprofundar, para essa parte natural. E com isso, né, com todos os guias, faz o que? Um ano e meio, mais ou menos, que eu comecei o Dermatite Controlada, já são realmente muitas pessoas que eu acabei conseguindo alcançar, né, e ajudar ali junto com os tratamentos médicos. Tem sido uma experiência muito legal, assim, não imaginei que ia ter tanta Sim. proporção, mas tem sido muito gratificante, assim, principalmente porque eu sei a dor, né, de conviver com a dermatite, a dor de ver os nossos filhos sofrendo. Então tem sido assim muito gratificante mesmo compartilhar, né, tudo isso. E eu continuo estudando, por isso que hoje eu estou muito feliz, porque tem muita coisa aqui que também eu quero anotar, eu quero também aprender, porque eu acho que você tem muito para ensinar para gente. Mas falei muito. Que Agora a doutora bom. se apresenta, então. Gente, então, para quem não me conhece, eu sou a Marjorie. Eu sou pediatra, minha formação inicial é em pediatria, depois eu fiz dermatologia pediátrica e eu atuo aqui em Curitiba, que é onde a Isa mora também, com a família dela. Atuo em consultório e faço atendimentos também por teleconsulta e em domicílio. Esse tema, dermatite atópica, é um tema super interessante. Todos os dermatopediatras estão muito habituados a tratar pacientes com dermatite atópica, né? E, no entanto, a gente vê que ainda é uma dificuldade, ainda tem muitas informações inadequadas na internet, então ainda tem muitas famílias que conduzem um tratamento sem acompanhamento médico, um tratamento muitas vezes irregular, só com as dicas que pegou de algumas pessoas, de vizinhos, etc., né? Algumas são boas, mas nem todas. Então, a gente vê isso que a gente estava até conversando esses dias, né, Isa? Como as pessoas precisam se conscientizar da necessidade de um acompanhamento médico e de uma estratégia de prevenção para dermatite atópica e não simplesmente tratar as crises e ponto, né? Então, Eu até chega de falar, vamos começar. Eu até acho muito importante a gente falar isso, e eu tô gostando muito, né, de trazer médicos para fazer live, justamente porque, assim, as pessoas, elas não têm muita noção dos medicamentos. Até eu fiz uma live semana passada com um alergista, e aí ele falou, eu falei para ele, eu falei, doutor, o ruim é que o que acontece? As pessoas vão uma vez no médico para ver qual é o diagnóstico. Aí elas recebem o diagnóstico, recebem ali o tratamento e nunca mais voltam.
Então elas ficam usando aquele tratamento por anos, às vezes de maneira errada, e eu digo por experiência minha, porque eu já tive vezes assim, a médica passou lá uma pomada para aquele momento. Só que aí eu tratei aquele momento e a pomada ficou na minha casa. E aí, quando aconteceu qualquer outra coisa na minha filha, eu voltava e pegava aquela pomada. Mas como eu já nem tinha mais a receita, eu usava a pomada do jeito que eu achava que estava bom. Então, eu acho que isso é um erro muito grande para a gente, né? Porque senão a pessoa fica usando aquele medicamento que de repente nem é mais para usar naquele momento, às vezes já tem que ser, né, ser passado por um outro medicamento. Então, eu acho que é muito importante encontrar médicos que tenham, né, esse conhecimento. Eu acho que é muito importante também ter esse conhecimento, porque a gente também vê, infelizmente, alguns casos, né, dos médicos também não conseguirem orientar corretamente ali o paciente, mas de qualquer forma, eu acho que as pessoas não podem desistir de procurar um bom médico e de fazer esse acompanhamento, porque não é, infelizmente, ainda não é uma doença que tem cura. Então, se é uma doença que vai ter, né, sempre essa volta, né, porque é uma doença crônica, ela vai e volta, a gente tem que ter um acompanhamento de uma pessoa que possa nos ajudar, né, de forma realmente eficaz, A porque longo senão prazo, né? as pessoas ficam Esse é sofrendo o as coisas que calo vão de todas sofrendo. as doenças crônicas na infância e em todas as idades, na verdade, né? É entender que, poxa, não tem cura mesmo para dermatite atópica. Infelizmente, ainda não tem. Mas existem inúmeras estratégias de tratamento para as mais diversas gravidades e o tratamento é dinâmico. É o que eu sempre falo no consultório, ó. Esse é o tratamento que nós estamos fazendo, que eu estou te sugerindo para esse momento. Daqui a alguns meses, talvez precise mudar, adaptar, fica com uma coisa, muda outra, porque isso é dinâmico e precisa realmente, ao longo do tempo, dessas adaptações. A criança cresce, a pele da criança modifica, determinados locais tem lesão no momento, em outro momento não tem mais. Então, realmente, eu concordo com você. Isso é muito importante já esclarecer isso, né? O que significa ser uma doença crônica. E a questão que a doutora falou das indicações das amigas, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, realmente, porque eu tive É. indicações no momento de desespero que eu usei e acabou sendo mais prejudicial para a pele da minha filha do que bom, né? E daí uma coisa assim, não que as pessoas, nem você falou, pode ter dica boa e dica ruim, mas uma coisa que para Sim. mim funciona muito é quando a pessoa fala para mim assim, fulana de tal usou tal coisa e deu certo. Eu pego o nome dessa coisa e eu pesquiso, mas eu pesquiso, eu leio muito, eu olho de tudo, eu tento conversar com médicos, né? Já chamei a doutora algumas vezes, né, para Sim. perguntar algumas coisas, né? Então, assim, eu gosto de fazer isso para eu saber, não vale a pena mesmo, não vale. E uma coisa que eu faço muito, e eu falo isso toda live, tudo eu anoto, porque a gente faz acompanhamento no hospital de clínicas. A gente não tem plano de saúde, então a gente faz lá no hospital de clínicas. E como no hospital de clínicas também muda bastante os médicos, né? Vira e mexe, tem uma equipe diferente, eu gosto muito de sempre ir com uma lista, porque aí na hora que eu chego lá, eu pergunto: teve uma mãe que me falou que usou tal coisa. O que a doutora acha sobre isso? Então eu pego a opinião da médica, né? Que normalmente tem uma base muito mais aprofundada do que a gente encontra na internet. E aí eu vou realmente para entender se vale a pena ou não, porque senão às vezes a gente acaba no desespero usando uma dica ali e acaba até piorando, né, a situação ali da, Sim. da pele dos nossos filhos. Então, eu acho que são informações aí importantes para a gente iniciar. Inclusive, a doutora Isabela entrou aqui, a doutora Isabela já cuidou da gente Oi, também. Isa. Gosto muito da doutora Isabela, me ajudou. Foi a doutora Isabela, inclusive, que me deu a ideia do banho de aveia. Foi numa consulta da Sim. HT que eu falei com ela. Eu falei, doutora, eu vi sobre banho de camomila, o que que a senhora acha? É muito bom, nananã, mas me indicou o banho de aveia. Então, por isso que eu acho legal, como mãe, a gente anotar as coisas, levar, né, e pesquisar e levar também para o médico poder ali nos orientar. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Doutora, eu acho que primeiro a gente podia esclarecer para as pessoas, que às vezes elas também não têm muita noção, de qual que é a diferença de uma substância irritante e de uma substância alérgica. Tá. Uhum. Então vamos lá. Qualquer cosmético, qualquer produto aplicado na pele,
ele está sujeito a levar uma irritação, né? Uma vermelhidão, coceira, ardência. E essa irritação, ela depende de alguns fatores. Então, ela depende do estado da pele naquele momento. Não é sempre que vai irritar. Então, muitas vezes, a criança com dermatite atópica usa um hidratante X. Quando ela está em crise, está com a pele muito ferida, ela faz uma irritação na pele, ela sente arder quando aplica aquele hidratante. Quando ela não tem nada, está sem lesões, está com a dermatite atópica controlada, ela passa o hidratante e não sente nada. Então, isso é uma irritação. É digamos, um pouco mais genérico. Essa mesma irritação, ela pode ou não ser alérgica. Então, a alergia é o nosso sistema imunológico que, quando entra em contato com aquela substância, desenvolve, dá sinais para produzir a inflamação, para produzir a irritação, mas de uma forma alérgica. Então, provavelmente, sempre que entrar em contato com aquilo, independente do estado da pele, ela vai exibir alguma reação. Às vezes, tem diferença também. A reação ela é um pouco mais intensa quando a pele está machucada, né? Mas resumindo, nem toda irritação é alergia. Isso é importante justamente porque às vezes chegam as famílias no consultório e falam: eu já tentei usar 20 hidratantes na pele dele, nenhum deu certo. Será que nenhum deu certo? Ou será que no momento que foi usado o hidratante a pele estava sensibilizada e fez uma irritação? Então, basicamente, essa é a diferença. Eu passei por essa experiência no início, justamente porque quando a gente descobriu que a Ana tinha dermatite, a gente foi naqueles testes, né? Então a gente ia nos consultórios, eles davam aquelas amostrinhas, e aí tudo que a gente passava dos melhores hidratantes irritava a pele dela. E aí eu comecei a falar, eu pensava, gente, não pode, tudo irrita a pele dela. E aí depois que eu fui acabar descobrindo isso, que a gente tem que fazer o teste também na pele boa, né? Na pele ali que Isso. realmente para ver se vai arder ou não. E aí a gente teve essa experiência de alguns hidratantes na pele boa darem essa irritação, assim. Aí eu falei, não, então esse aqui realmente eu vou evitar, vou tentar outro. É teste, né? Infelizmente não tem como a gente saber qual vai dar ou não, né? Mas por isso eu gosto até de fazer vários posts aqui com várias opções para as pessoas poderem ver quais elas podem ir testando, né? Sim, até a gente até estava conversando sobre isso antes. Eu acredito, assim, na minha visão, a indicação mesmo de um hidratante é indicação médica, sabe? Porque existem diversos aspectos que nós levamos em consideração na hora de prescrever um hidratante. Vou até aproveitar, deixa, uma pessoa fez uma pergunta: qual é o melhor hidratante para DA? Depende, o melhor hidratante é o melhor hidratante para aquela criança. Se a criança tem outras características pelo corpo e que tem um aumento de oleosidade, a gente já não pode usar um hidratante mais oleoso. Se a criança tem uma alergia a algum componente específico, eu preciso adaptar os hidratantes do mercado sem aquele componente. Depende da idade também. Então, por exemplo, a ureia é uma substância comum, um emoliente comum de ser encontrado nos hidratantes. Eu não posso usar em qualquer idade. Então, são vários fatores, né, que a gente leva em consideração. Por isso que eu realmente acredito que, mesmo a indicação de um hidratante, ela deve ser feita em consulta médica. E realmente, esse teste é necessário. Muitas vezes, né, logo que vai começar, não aplicar no corpo inteiro, aplicar numa parte só do corpo. Outra coisa que eu acho interessante colocar, já ouvi muitas famílias falarem assim: ah, eu passo hidratante, ele chora, ele reclama que está ardendo, mas eu assopro e continuo porque tem que se acostumar. Não é bem assim que funciona. Porque a criança, se ela está sentindo ardência, né, realmente, está sentindo um desconforto, provavelmente aquilo está causando uma inflamação, então ela pode até piorar. A orientação nesses casos é lavar, dar um banho, remover aquele hidratante e passar algum outro produto que vá trazer hidratação e sem, né, que não vá causar ardência. Então, algum outro hidratante que ela já sabe que funciona, ou um óleo vegetal, por exemplo, que nessas situações ajuda muito, né? Doutora, perguntaram ali, né, se a gente fala muito de dermatite em criança, mas se para adultos são as mesmas orientações.
A gente fala normalmente mais em criança porque a maioria dos casos são em crianças, né? Mas a dermatite em adulto, ela é, vamos dizer assim, ela é diferente, mas ela é igual, né? Muda às vezes a região e tudo, a intensidade, mas eu acredito que sirva as mesmas orientações, né? A maioria, a grande maioria das orientações vão servir sim, mas realmente é isso. A primeira coisa, a gente fala aqui de criança não só por ser mais comum, né, na infância, mas porque a minha formação é em pediatria, né? Então a gente vai acabar focando nas crianças. Eu não atendo adultos, por exemplo. Mas assim, realmente, as diferenças elas são mais em relação à localização e os tratamentos acabam sendo um pouco diferentes. Existem muitas medicações que podem ser usadas no adulto, mas na criança não. Tem todos esses aspectos. Mas acredito que as orientações que vão ser abordadas aqui nessa live possam servir também para o adulto. É igual os meus e-books, né? Os meus e-books eu fiz mais voltado para criança, então tem alguns desenhos, né? Mais voltado para isso. Mas as orientações servem para todas as idades, mas a gente acaba focando mais. Uma que eu sou mãe, né? Então eu acabo indo mais para esse lado também da linguagem para as mães e pais, mas também acaba servindo. Eu tenho várias pessoas que acabaram comprando os e-books para aprender, adultos, idosos também, que estão também conseguindo aprender ali a controlar. E olha que às vezes a pessoa tá. Eu tenho pessoas que me chamam e falam: olha, faz 30 anos que eu tenho dermatite. Eu falo: nossa, 30 anos essa pessoa já deve conhecer, já deve saber. E não. Muitas vezes a Não, pessoa não tem conhecimento mesmo. É é. 30 anos sofrendo ali, e aí quando ela começa a ler e entender ali os e-books, ela fala: meu Deus, como que nesses 30 anos eu nunca me atentei a isso, eu nunca fiz essa coisa. Então É é super bem. comum isso, Isa, e é super comum eu atender crianças cujos pais têm dermatite atópica ou um deles, e também o conhecimento sobre a doença é muito pequeno, muito também por virem de épocas, né? Quando nós éramos criança, o conhecimento sobre IDA era muito menor e muito menos disponível. Então é aquela coisa. Foi ao médico, teve o diagnóstico, fez alguns tratamentos e tudo, de repente parou de acompanhar e foi levando, é assim mesmo, é assim mesmo. E daí chegam no consultório e falam, opa, peraí, não é assim mesmo, não é, existem muitas opções, o seu filho vai ter uma trajetória diferente, sim. Então, realmente, o conhecimento mesmo de quem convive com a doença há muitos anos, às vezes é bem limitado. Doutor, o que que você acha sobre a glicerina? A glicerina é um dos hidratantes e está presente em vários cosméticos com um bom resultado, sim. E o sabonete glicerinado? Também, assim, qual que é a minha ressalva? Existem muitos sabonetes glicerinados no mercado péssimos de composição. Então, a glicerina, ok, é um ingrediente bom. Mas os outros componentes daquela fórmula são muito ruins e são sabonetes muito famosos. Então, as pessoas dizem, ah, eu estou usando o sabonete da marca tal, glicerinado, achando que está usando um produto excelente. Quando você vai analisar a composição, péssima. Então, não olhe só para a glicerina, olhe para os outros componentes da fórmula. E isso aconteceu com a minha filha, porque a gente por muito tempo usou um sabonete líquido glicerinado, né? E aí eu pensei, ah, tá tudo certo, sabonete a gente já achou, mas tinha alguma coisa que parecia que não tava bom ainda, né? O banho era terrível, ela sempre saía do banho muito ruim, muito vermelha, muito ressecada, e eu falava, gente do céu. Daí um dia, né, me falaram sobre os síndicos, daí eu fui procurar o que que era, eu falei, bom, vamos testar. E aí quando eu parei de usar o glicerinado e comecei a procurar os sabonetes que são síndicos, tive mais resultado na pele dela. Mas, em contrapartida, tem várias pessoas que se dão muito bem com o glicerinado, né? Então, mais uma Sim, vez é teste. só a questão é essa, assim, os que existem comerciais no mercado tem muitos ruins, então tem que ficar de olho nos outros componentes. Verdade. Agora falando sobre essa parte de componentes, assim, eu sei que é tudo muito difícil, são uns nomes muito complexos, né? Até quem, né, quiser segue a doutora, porque ela tem uns destaques fantásticos falando dos produtos e tal. Mas assim, basicamente, falando numa linguagem mais popular, né, para as pessoas terem uma noção, o que se deve evitar?
né? Pelo meu conhecimento, assim, falando do básico que eu já procuro, é a questão dos corantes, questão dos perfumes, né? Que normalmente, assim, eu vejo que, como eu trabalhei muitos anos com cosmético, eu vejo que as pessoas querem muito coisa cheirosa. Ah, é porque ela quer o sabão Sim. cheiroso, o desodorante cheiroso, tudo é cheiroso. E aí, para dermatite, para os alérgicos, isso é terrível, né? Então, a gente tem que acostumar, porque eu acostumei a lavar as roupas com sabão sem cheiro, eu acostumei a tomar banho com sabonete sem perfume, a gente acostumou, né, a não passar perfume, a não desodorante sem cheiro. Então, é um costume que no começo a gente acha estranho, porque tudo a gente quer que seja cheirosinho, principalmente quando é bebê, que a gente quer, né, o perfuminho de bebê, o negocinho de bebê, mas na verdade isso acaba sendo bem prejudicial. E a questão dos conservantes também, né? Que eu acho que essa é uma parte mais complexa, assim, para a gente conseguir entender, mas é uma coisa que eu comecei a também me aprofundar para tentar escolher produtos de uma maneira mais segura. Mas o que mais a gente poderia falar, assim? Tá, então eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona essa questão dos rótulos. Eu sei que não é fácil, né? É um desafio você começar a aprender a ler os rótulos. Infelizmente, não existe uma lista de 10 nomes só, nomes únicos ali, que você vai olhar, isso aqui é ruim para dermatite atópica, tem ali, então não vou comprar. É uma coisa mais complexa e a gente precisa aos poucos ir estudando sobre isso e nos familiarizando, assim como nós fazemos, e acredito que muitos de vocês aí também fazem com os alimentos. Começam a olhar os rótulos das embalagens, isso não é saudável, isso aqui isso não é legal, etc. Então, assim, os rótulos, eles estão, na sua maioria, na língua inglesa, mas não é em inglês só. Eles estão numa nomenclatura internacional, que se chama INCE, tá? De ingredientes cosméticos. Por que foi feita essa nomenclatura? Para que os cosméticos que vão migrando de país, vão sendo comercializados em diferentes países, tivesse uma nomenclatura única para que as pessoas pudessem compreender aquilo com mais facilidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A partir do momento que vocês vão começando a se familiarizar com a leitura de rótulos, alguns nomes vão chamar a atenção de vocês. E eu vou falar todos eles aqui. E não se preocupem que essas informações estão disponíveis. Tem no meu Instagram um monte de post, tem um monte de reels sobre isso. Então, fiquem à vontade, vocês vão pesquisar. Mas é só para introduzir o assunto, né? Qual é a preocupação desses ingredientes que nós chamamos de questionáveis? Então, eles são ingredientes questionáveis porque a Anvisa libera o uso deles nos cosméticos, senão eles seriam ingredientes proibidos e nem estariam nas prateleiras, né? Mas existem alguns estudos que mostram possíveis malefícios para a nossa saúde. Esses malefícios, eles não são totalmente comprovados, senão aquele ingrediente seria proibido e não permitido para a Anvisa. Por isso que nós damos esse nome de ingrediente questionável. Então, esse é o primeiro ponto. Quais seriam os possíveis efeitos nocivos para a nossa saúde? Alergias e irritações na pele, esse é um fator. Potencial causador de câncer, que tem também em alguns dos ingredientes questionáveis. E em terceiro lugar, resumindo assim, eles podem funcionar como disruptores endócrinos, ou seja, funcionar como hormônios no nosso corpo, ou bloquear hormônios no nosso corpo. Então, são esses três principais malefícios: alergia, câncer e função hormonal, né? Disrupção hormonal. Tá, agora falando sobre os ingredientes, né? Então, concordo com isso que você falou. O perfume é, de longe, o principal ingrediente que a gente precisa evitar e o mais desafiador por conta da nossa cultura de ser tudo cheirosinho, né? O perfume sintético, que quando você olha lá no rótulo está escrito parfum, né? Ele é uma mistura de substâncias químicas que a indústria não precisa revelar quais são, porque é um segredo. O perfuminho do sabonete X, que todo mundo conhece, ele é único. Se a indústria revelar quais são os ingredientes, todo mundo vai imitar aquele cheirinho, né? E a gente não sabe quais substâncias estão lá dentro. Se tem disruptores endócrinos, se tem substâncias cancerígenas, se tem alergênicos, né? Então não tem como saber. Esse já começa a ser o principal problema.
Outra questão é que os perfumes, os cheiros fortes, principalmente, eles podem desencadear crises de rinite, né, de alergias respiratórias que estão relacionadas também à dermatite atópica. Então, mais um motivo para evitar e mais um motivo de explicar por que a gente insiste tanto que os produtos não devam ser perfumados. Aí tem aqueles produtos naturais com perfumes de óleos essenciais. Também existe a chance de serem alergênicos, então todo óleo essencial, por melhor que seja, por mais suave que seja, óleo essencial de camomila, todos eles podem sim causar irritações na pele. O cheiro, dependendo da concentração, pode causar alergia também. Então, mesmo sendo de produtos naturais, ainda assim existe esse risco, tá? Depois do perfume, os conservantes que a Isa falou, então existem alguns conservantes, nomes que vocês já ouviram falar, como os parabenos, a metil-isotiazolinona, o fenoxietanol, são conservantes que também podem ter alguma dessas características de serem possivelmente nocivos para a nossa saúde. Outra coisa bem legal para a gente evitar quando tem dermatite atópica é o lauril sulfato de sódio. O lauril sulfato de sódio, ele é um agente de limpeza. Então, ele está com frequência nos sabonetes, shampoos, etc. Qual é o problema dele? Ele é muito agressivo para a pele. Então, ele remove a camada de gordura que protege a nossa pele e contribui para o ressecamento, contribui para a quebra da barreira da pele. Então, isso é para todas as pessoas, de qualquer idade, de qualquer tipo de pele. Ainda mais para quem tem dermatite atópica, que já tem a tendência ao ressecamento e tudo mais. E existem outros também, claro, outros ingredientes questionáveis, mas acho que não convém agora ficar falando todos nomes muito difíceis que vocês nem vão gravar. Eu acho que vale uma pesquisa mesmo na internet, o que evitar em cosméticos. Tem muita informação, mesmo na literatura leiga, assim, muita informação interessante. E é interessante também pensar, né, que às vezes muitas pessoas falam assim, eu já testei esses produtos caros para dermatite, mas aí eu fiz o teste lá com um qualquer e deu certo. Às vezes deu certo naquele momento, mas o acúmulo daquilo ali pode desencadear alguma coisa. Então, às vezes a pessoa pensa que tá tudo certo, o que tá usando não tá dando em nada, mas aí com o tempo, né, isso pode desencadear, né, doutora? Sim, lembrando que a alergia e irritação da pele é um dos possíveis efeitos nocivos para a saúde. Tem todas as outras coisas, né? Tem a questão cancerígena, a disrupção endócrina, então muitas vezes o produto não causa alergia, mas ele ainda assim contém vários ingredientes ruins. Uhum, verdade. E teria, assim, alguma coisa, algum conservante, por exemplo, que a gente poderia ler em um rótulo e falar, esse é mais seguro? Ou é difícil de determinar isso? Tem muitos conservantes que são mais seguros. Eu acho que é mais difícil pensar dessa forma do que pensar naqueles que eu não quero que tenha, porque são inúmeros conservantes mais seguros, eles têm um custo maior. Por isso que a indústria ainda coloca parabeno, metil-isotiazolinona, porque tem um custo mais baixo, né? Então, isso encarece o cosmético, aí acaba dificultando a comercialização. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça para pensar é assim, eu prefiro, né, investir um pouquinho mais ali no custo do produto do que depois precisar investir no tratamento, nos remédios e Exatamente. tudo mais, né? Então Sim, acaba sendo. exatamente. E aí eu fico pensando também, né? Como eu trabalhei muitos anos com cosméticos, né? Ainda trabalho, na verdade. Às vezes a gente compra, né? Pelo menos as mães, né? As mulheres compram lá um tratamento anti-ruga, é super caro, né? Faz lá um tratamento para estria, faz tratamento para celulite, paga um monte de coisa. E aí às vezes vai olhar lá o sabonete Sindet e fala, ai meu Deus, que caro! Mas comparado aos tratamentos estéticos, ele tá muito bem Sim, dentro dos precinhos, né? A gente precisa colocar na ponta do lápis o que está valendo a pena, na verdade, é. né?
Agora, assim, ó, uma coisa que eu estava lendo esses dias, que eu acho também que é interessante de pensar, o porquê não usar produtos de adultos em criança. Legal. Então, assim, o primeiro motivo é porque existem diferenças enormes entre a pele do adulto e da criança. E a Anvisa regulamenta os produtos infantis de uma forma diferente dos produtos de adulto. Então, tem certos ingredientes que não podem aparecer em produtos infantis. Tem outros que só podem estar presentes em produtos infantis numa concentração mais baixa. Ou não podem estar em produtos que não são enxaguados, né? Esse é outro exemplo. Então, essa regulamentação existe, por isso que eu indico que se usem produtos infantis até a puberdade. É bastante, né? O que a gente vê na prática é que com 4, 5 anos as pessoas começam a migrar para os produtos de adulto. Não indico que isso seja feito. Eu acho bem importante usar produtos infantis até a puberdade, que é quando de fato a pele vai passar por mudanças hormonais e vai se assemelhar à pele do adulto. Mas também é importante vocês saberem que existem produtos de uso adulto e pediátrico, então que podem ser usados para as duas idades sem problemas. Isso geralmente vem indicado no rótulo do produto. E uma coisa que sempre me perguntam no inbox é hidratante para o corpo pode ser usado no rosto? Depende da idade, principalmente, porque assim, em geral, se for uma criança que não iniciou a puberdade, não começou a ficar com a pele do rosto mais oleosa, uma criança que não tenha outras lesões de pele que não seja a dermatite atópica, teoricamente poderia. E sempre que a gente consegue fazer o mesmo produto para o corpo e para o rosto, simplifica a rotina de todo mundo, é sempre melhor. Mas em determinadas situações não dá. Por exemplo, existem crianças que têm características de dermatite atópica e de dermatite seborreica, que é um aumento da oleosidade da pele. Nesses casos, às vezes, a gente tem que usar produtos diferentes. Crianças que têm acne, que existe acne neonatal, acne infantil também. No adolescente, né, que a pele já ficou mais oleosa, em geral, precisam ser produtos diferentes. Então, depende do caso. Uhum, legal. Aí uma coisa também que eu acho que é legal a gente falar sobre maquiagem, porque assim, meu Deus, o que tem de gente que vem me pedir, você tem uma marca de maquiagem? Eu falo, meu Deus, eu acho que não é a marca, é que nem a gente tá falando aqui, é a leitura do rótulo, né? A gente entender o que tem naquela maquiagem ali. Eu já sou contra, né? Isso é minha opinião minha, de maquiagem em criança. Eu acho desnecessário. Diferente você passar um glossinho ali, um brilhinho, só para ela, né, se sentir assim e tal, mas esse exagero de hoje em dia, né, de passar sombra, blush, tem gente que passa até base nas crianças. Eu acho que ainda, principalmente pensando nessa questão da dermatite, muitas vezes a criança não tem dermatite no rosto, mas às vezes o uso de uma maquiagem pode desencadear uma dermatite de contato. Então, eu já evitaria, né? Até muita gente pergunta para mim se minhas filhas usam maquiagem, se eu passo perfume nelas. Eu falo que não. Falo, não, a gente brinca, a gente mexe muito no cabelo, a gente coloca um monte de coisinha de frufru no cabelo, né? A gente investe em outras coisas para elas, né, poderem também não ter essa restrição e se sentirem diferentes, né? Mas eu acho assim que é importante também a gente entender sobre essa parte da maquiagem, que não é bem as marcas, porque até aquelas que falam hipoalergênico podem também, né? Ou para pele sensível, enfim, podem ser ruins. Isso não só para criança, né, doutora? Para adulto também, né? Sim, eu concordo com você, eu sou exatamente dessa mesma opinião que maquiagem não é coisa de criança. Eu entendo que tem algumas crianças que pedem muito, que se interessam muito, e aí tem várias dicas de produtos naturais que podem ser usados para fazer uma brincadeira ali, mas realmente usar maquiagens, mesmo as que se dizem infantis, quando você começa a olhar o rótulo, a maioria é ruim, tem diversos conservantes ruins. Então, é muito complicado para crianças que não têm dermatite atópica. Para quem tem dermatite atópica, é pior ainda. Muitos componentes podem levar ao aparecimento de alergias, e daí a gente está falando de dermatite de contato alérgica, né? E a dermatite de contato
por exemplo, você usa uma maquiagem e tem uma dermatite de contato em volta dos olhos. Ela pode desencadear uma crise da dermatite atópica no corpo inteiro, por conta do nosso sistema imunológico atuando ali em toda a pele. Então, realmente, eu também acho bem complicado, eu acho que tem que ser evitado ao máximo. Podem ser feitas receitas naturais. Eu até tenho uma receitinha de um batom, você já viu, Isa, no Instagram? Ah, De um batom que é feito com beterraba. E tem várias outras aí disponíveis na internet. Então, acho que dá para fazer essas brincadeiras, mas realmente arriscar e usar produtos, pior ainda se forem produtos de adulto, que aí a lista de ingredientes é péssima, mesmo sendo hipoalergênico, dermatologicamente testado, etc. Acaba sendo um risco, e um risco desnecessário, um risco que pode trazer também uma erotização precoce das crianças. Então, tem uma lista aí de malefícios. eu gosto muito de investir nessas outras coisas, né? Eu tento mostrar para as crianças que não é necessário, a gente pode brincar de outras formas. Então, a gente investe e fala, ó, o que que você quer? Vamos procurar uma coisa para o cabelo, vamos fazer um penteado, vamos colocar alguma coisa, né? Elas gostam muito de fazer, às vezes, pulseirinha de miçanguinha, e a gente faz a pulseirinha igual para todo mundo. Então, a gente tenta ir para um outro lado, porque eu acho que só falar que não pode, não pode, não pode, não pode, acaba levando para aquela questão também do emocional, né, da criança se sentir muito Sim. excluída, diferente, e o emocional a gente Não sabe que posso também nada, piora. né? Já tenho essa doença Isso. chata e ainda não posso nada que as minhas amigas podem. Eu acho que a gente tem que ser muito criativa, assim, eu tento ir muito para esse lado da criatividade, tanto que é bem engraçado, assim, porque a minha filha mais nova, ela tem 6 anos, e ela é apaixonada por maquiagem, ela quer porque ela quer, é uma coisa assim de doida, eu tenho que ficar controlando bastante, né? Então, por mais que eu use toda a criatividade, né, de tentar, vira e mexe, a gente faz ali uma maquiagem nela, que a gente passa uma sombrinha clarinha, ela passa um gloss, ela já fica se achando, né? Aí, a minha filha mais velha, como ela tem a dermatite, né? A Alana, ela já teve, agora já entrou em remissão e ela não teve mais crise. Mas a Ana continua tendo. E aí, um dia eu perguntei pra ela, eu falei, Ana, você sente falta de usar maquiagem? Que ela tá com 11 anos, né? Aí ela falou, mãe, como que eu vou sentir falta de uma coisa que eu nunca usei? Ela falou pra mim. Aí eu falei, faz sentido, né? Porque parecia que eu tava sentindo pena, assim, dela. Eu falava, meu Deus, ela vê a irmã dela Sim. passando, será que ela não se sente mal? Mas eu acho que eu trabalhei tanto isso nela que ela mesma falou assim, mãe, como que eu vou sentir falta de uma coisa que eu nem uso? Eu falo, então tá bom. E por mais que às vezes eu falo, eu falo, ó, quer passar um batonzinho, filha? Quer passar um gloss? Quer passar alguma coisinha? Ela fala, não, mãe, tá de boa. Então eu acho que ela já acostumou nisso, e eu gosto muito de investir no caso dela, que já está numa idade, né, quase aí adolescente, investir em roupa, então eu deixo ela escolher, por mais que seja de algodão, né, a gente vira a cidade para encontrar uma roupa de algodão bonita para ela, estilosa e tudo, para ela se sentir, né, Uhum. dessa maneira, assim, se sentir bem, ver que a doença, ela vai viver normal, né, com pequenas restrições ali, mas dá para viver bem. E eu acho que isso também vale para a questão de esmalte, né? Porque Sim, eu tenho, na verdade, né, dermatite. Descobri isso quando eu era adolescente, na região dos olhos, por conta dos de olhos. esmalte, né? Por conta daquele. Ai, como que é o nome do negócio que tem? No esmalte que faz Tolueno é mal? que tem vários, na verdade, Não, é o formol. Formol o alguma coisa. formal. Isso. Aí eu descobri que eu tinha alergia disso. E como que eu ia descobrir que o negócio dava no olho? E aí eu fui descobrir através também de uma consulta que a doutora já olhou, ela falou, você usa esmalte? Eu falei, uso. Ela falou assim, quase certeza que é dermatite de esmalte. Eu falei, meu Deus, como que pode? E isso também, né, para a questão da dermatite, a gente tem que prestar muita atenção, porque esmalte, às vezes a pessoa não, a criança principalmente, não tem alergia nas mãos ou no rostinho, mas o esmalte pode também desencadear, né, essa dermatite. Sim, e os metais também, né, Isa? Então, a dermatite de contato ao níquel, geralmente ela se manifesta ali em locais óbvios, de contato com o brinco, contato com colares, pulseiras, relógios, etc. Mas às vezes essas regiões não são tão acometidas e a dermatite atópica você não consegue controlar, tá usando tudo que fazia habitualmente e mesmo assim não controla, aí os metais podem ter uma participação nisso também.
Eu acho que por isso que por isso que eu gostei tanto de estudar sobre dermatite, porque às vezes não são coisas óbvias, não É, são coisas assim que você fala, ah, mas o que que tem a ver isso daí? Né? E depois que você começa a ver, cara, isso que eu acho legal, as pessoas às vezes podem, né? Vou usar a palavra cura, mas a gente sabe que não é cura, mas eu digo se curar, melhorar a pele, só buscando entender o que que realmente pode, o que que tem que ser evitado, o que que deve, né, incluir, porque às vezes está naquela dermatite frequente, sofrida por falta de retirar aquilo que está desencadeando. Aí vive no remédio, fica naquele ciclo, né? Buscando cada vez mais sim, remédios mais fortes, só piorando a situação, né? Deixa tem eu ver o toda a que mais tem. razão. Ah, uma coisa. Ordem de aplicação. Meu Deus, como me perguntam isso? O que que passa primeiro, o que que passa depois? É pomada, é o creme, é o repelente, é o não sei o quê? Vamos lá. Tá, então sempre, sempre, sempre o primeiro de tudo é o hidratante, tá? O hidratante, ele é espalhado na maior parte em todo o corpo, em toda a pele. É importante espalhar e massagear a pele, não é simplesmente passar aquele monte, deixar tudo melecado e pronto, acabou, porque vai colocar roupa, vai sair. Então é importante massagear a pele, passa uma, duas, três camadas, quanto puder, para a pele absorver o hidratante. Depois vem os outros. Então, por exemplo, se vai usar à noite, antes de dormir, o hidratante e uma pomada, primeiro o hidratante, por cima a pomada. Até porque a pomada é passada numa região pequena. Se você for passar o hidratante por cima, vai espalhar ela por tudo. Quando tem que usar protetor solar, primeiro o hidratante, depois é o protetor solar. De novo, o protetor é aplicado em menos áreas, o hidratante em tudo, o protetor nas áreas expostas. Quando tem que usar hidratante, protetor e repelente, o repelente é o último, porque o repelente ele fica por fora, ele precisa evaporar para agir contra os insetos. Então, não adianta ele estar debaixo de um hidratante, por exemplo. Então, a ordem seria hidratante, protetor solar e repelente, né? E geralmente não coincide os momentos do protetor solar com a pomada, acaba que a pomada geralmente é depois, à noite, antes de dormir, então não vai aplicar repelente nem protetor nesse momento, né? Uhum. Como agora tá muito em alta essa questão de óleos, né? Óleo de coco, que todo mundo recomenda, ou óleos vegetais em geral, o ideal é depois do hidratante, né, doutora? Sim, porque o óleo ele faz uma camada, uma membrana de proteção. Ele até penetra na pele, claro, mas ele puro, ele não penetra tão bem. Então, o óleo vegetal que está nos hidratantes, nas emulsões, etc., ele consegue penetrar muito melhor. Inclusive, a gente acha que o óleo é novo, mas na verdade tem muito. Se você olhar as composições dos hidratantes bem antigos, já tem vários óleos vegetais na composição. Dessa forma, eles penetram e hidratam melhor a pele. Quando a gente aplica ele puro por cima, ele vai fazer uma barreira de proteção da pele e vai diminuir a perda de água da pele, vai diminuir a evaporação ali da água da pele. Mas por esse motivo ele é colocado por cima, porque daí o hidratante vai penetrar e o óleo vai proteger. Eu sempre falo até para as pessoas, eu falo, ó, não é inteligente trocar o hidratante por óleo, porque justamente por conta dessa diferença, né? Eu vejo que o óleo, ele é um complemento, ele não é um substituto. Então, né, o hidratante tem essa penetração maior e o óleo vai ajudar a fixar um pouquinho mais também a questão da umidade. E passar óleo e depois protetor solar. Na verdade, assim, é possível, porque muitos protetores solares, eles não são absorvidos pela pele, eles ficam, o que são os protetores físicos, né? Eles fazem uma barreira de proteção que reflete os raios solares e eles não são absorvidos pela pele. A gente não precisa da absorção pela pele para que eles ajam, para que eles tenham o seu efeito contra o sol. Então, você poderia usar o óleo por cima do protetor. Mas, se for um protetor solar convencional, que é o que a maioria das pessoas usam, que não é 100% físico,
a gente precisa que a pele absorva para que eles consigam ter a sua ação, né, refratando os raios solares. Então, nesse caso, não seria vantajoso. Tem a questão da própria cosmética, que não é para todos os óleos, mas o óleo de coco, por exemplo, acaba deixando oleosa a região, então aí tem mais o protetor solar, então acaba que não espalha muito bem, então talvez não seja uma boa ideia. Mas se for um filtro físico, dá para usar sim. Até aproveitando, alguém fez uma pergunta sobre a questão de usar o hidratante na pele machucada, né? Se precisa usar hidratante na pele machucada. Idealmente sim, porque a pele machucada ela continua ressecada. Então seria bom usar. Mas a maioria das pessoas sente ardência, coceira e desconforto quando aplica o hidratante nessa região machucada. Então, nesses casos, os óleos vegetais resolvem o problema, porque você usa um óleo de coco, por exemplo, na ferida, não vai arder e não vai deixar totalmente sem hidratação. Até que vá usando medicamento ou fazendo a técnica que for feita para melhorar, e quando a pele se recupera e a ferida vai melhorando, a pele passa a tolerar o hidratante naquela região. Então, você pode fazer uma tentativa. Aplicou ali e ardeu, lava e passa um óleo de coco, por exemplo. Né? E o que a doutora acha sobre vaselina? A vaselina é um derivado do petróleo, né? E ela dá uma sensação de hidratação, mas na verdade ela tem um poder muito pequeno de hidratação, de penetração na pele, ela tem um benefício muito pequeno. Eu diria que a única vantagem dela, além do preço, que costuma ser barata, a única vantagem seria não arder, porque ela realmente não faz ardência, não causa desconforto, mas não tem vantagem em hidratação. Acho que os óleos vegetais são muito, muito, muito superiores em relação a isso. Eu vejo que a vaselina, ela é mais para ajudar, criando essa barreira de proteção, né? Que hidratar mesmo, ela não hidrata. Mas ela vai ajudar essa barreira contra alguma coisa. Para minha filha e você funciona tem a muito. sensação de que ela está hidratando, porque fica aquela cosmética ali mais melecada, digamos. Mas realmente... Né? Aí perguntaram sobre óleo mineral, em vez de óleo de coco. Também acho ruim, é a mesma coisa, da questão, né, de ser um derivado do petróleo e tudo mais, benefício nenhum como com ativos de hidratação, ativos calmantes, então vantagem nenhuma, só o preço. Verdade, também não sou muito a favor. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem que ser óleo vegetal, perdi essa parte. Isso, a gente tá falando que é melhor. E não é todo óleo também, né, gente? É bom a gente estudar sobre óleo, porque às vezes você escolhe lá qualquer Sim. óleo, até essa parte do rótulo é muito importante. Como eu gosto, né, de falar sobre óleos, às vezes as pessoas me mandam umas fotos de uns óleos assim, eu falo, Jesus. Às vezes Socorro. você vai olhar a composição do óleo, aí tem milhões de nomes antes, aí o último nome é o nome do óleo. Então tem aquele monte de número esquisito, nome estranho, que você não sabe do que é. Tem uns outros óleos lá que você nem sabe para que serve. Aí no finalzinho fala que tem óleo de semente de uva. Aí você fala, então é bom. Mas não, tem perfume, tem conservante, tem outros óleos que nada a ver ali no meio. Então, os melhores óleos, né, vegetais para adquirir são os óleos puros. Para saber se ele é puro e natural, só pode ter ele na composição. Então, se na Isso mesmo. composição tiver escrito qualquer outra coisa que não seja óleo de semente, por exemplo, se for o de semente de uva, tem que estar escrito óleo de semente de uva ou o nome em inglês, né? Que é vinífera, não sei o que lá, uma coisa assim. Se Isso. tiver qualquer outro nome ali, já não é um óleo puro, já tem outras substâncias e isso pode piorar bastante. Às vezes as Às pessoas compram, vezes tem tipo, alguns conservantes que vão aumentar a validade daquele óleo e não deixam o produto ruim, mas é isso que a Isa falou. Quando olha aquele monte de coisa, principalmente perfume, ou às vezes coloca óleo mineral, parafina um líquido, né? Que é a mesma coisa. É um monte de porcaria e um pouquinho só daquele óleo específico e você compra achando que está sendo um óleo vegetal e na verdade não é.
Então Isso. é isso, procurar os óleos vegetais puros, de preferência prensados a frio, que é a forma de extração que é a mais adequada para o seu uso na pele. Exato. Importante, então, por isso, tem que ler realmente o rótulo, não tem jeito de correr. E Inclusive, tem voltando vários. até no que você falou de que não é qualquer óleo, né? Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que o óleo de oliva, que o azeite de oliva, apesar de estar amplamente disponível, prensado a frio, tudo, ele tem uma composição que pode levar até a irritações e ao ressecamento da pele. Então, não seria o óleo mais indicado. Mas são poucos estudos sobre isso, assim, e a gente vê azeite de oliva na composição de determinados cosméticos excelentes. Então, realmente precisa de uma pesquisa para saber qual óleo utilizar. E tem óleos também que não são recomendados para bebês, não são recomendados para crianças. Então, tem que estudar bem antes de pegar qualquer óleo, né? Mas tem um dos óleos que eu realmente mais recomendo, que eu gosto muito, é o óleo de girassol. Porque, assim, inclusive, né, tem aqueles óleos de girassol na farmácia. Só que esses óleos de Uhum. girassol da farmácia, eles não são os óleos puros que a gente está falando, né? São óleos que têm outras composições juntos, que tratam também outras coisas juntos. Não que seja um óleo ruim, porque já me salvou várias vezes. Mas falando em óleo puro, não é o puro, né? Mas ajuda Não é bastante. puro. Então, eu gosto bastante de usar, O assim, girassol é sempre. uma opção boa mesmo. Ele tem um custo mais baixo, né? É fácil de encontrar, então tem vários que realmente são bons. Isso mesmo. Uma dica bem legal, até quando a pessoa já tem um exame, já sabe quais substâncias ela tem que evitar, ou, né, aprendendo lá, por exemplo, no Instagram da doutora, as substâncias que têm que ser evitadas, é entrar com o serviço de atendimento ao consumidor das marcas. Eu acho que para isso, assim, porque muitas vezes a gente fica procurando na internet, qual que é o pH desse sabonete? Será que esse produto tem leite? Será que não sei o que lá do glúten? Cara, é só entrar em contato com as empresas, principalmente por e-mail. Eu prefiro até fazer por e-mail, porque daí eles mandam um Para ter e-mail ali, documentado, né? isso, bem certinho para você saber se aquilo ali é seguro ou não. Eu acho que essa é a melhor forma do que a gente ficar perguntando para um monte de gente ou pesquisando no Google, que muitas vezes não acha, né? Que realmente não é Sim. fácil de achar essas É. informações, principalmente do tal do pH. Os sabonetes não falam o pH, a gente tem que ficar ali tentando adivinhar. Então, a gente tem que realmente buscar isso daí e montar uma lista de produtos seguros, né? Então, cada vez que eu vou pesquisando, procurando, eu vou montando a listinha para minha filha. Esse aqui, já testei, não deu boa na pele dela, eu já coloco na minha lista negra. Esse daqui, deu certo, já entrei em contato com a empresa, é um produto seguro. E aí a gente já vai tendo ali uma lista segura para sempre poder utilizar nos nossos filhos. Acho que é mais interessante, porque, né, a dica da amiga nem sempre é a melhor dica para o seu filho. Então, às vezes, usa o sabonete tal que deu certo para minha filha. Às vezes, para outra não vai dar certo, né? Então, a gente precisa É. tomar bastante cuidado. A Fran perguntou onde que encontra óleos mais naturais. Sim, Então, Fran, exatamente. essa parte, Fran, é um mistério. Não é tão fácil assim encontrar óleos vegetais puros. Claro que algumas cidades, até no mercado, você acha. No mesmo lugar onde tem, por exemplo, o azeite de oliva, em alguns mercados tem o de girassol, tem o de semente de uva, tem ali também o de abacate, por exemplo, mas não é toda cidade, todo mercado. Os melhores lugares que eu encontro óleos vegetais é na internet mesmo, de fornecedores de insumos de cosméticos naturais. Então, eles vendem, né, ali às vezes de 100 ml, às vezes eles vendem uns maiores, assim, é até mais em conta, dependendo do fornecedor, e mais seguro, porque daí lá no site eles têm tudo bem certinho, o laudo, como que é a prensagem, tudo bem bonitinho. Acho que é mais fácil do que a gente ficar rodando a cidade atrás, porque quando você vai em lojas de produtos naturais ou farmácia, na maioria das vezes não são os óleos vegetais puros, são óleos com outras substâncias, ou assim, não é só porque, né, por exemplo, quem geralmente quando tá grávida, né, usa óleo de amêndoa. Aí compra lá o óleo de amêndoa naquela revistinha, no catálogo. Não é aquele óleo de amêndoa que a gente está falando, né? Tem que ser o óleo de amêndoa
natural puro, que não é o da revistinha. Então tem que dar Casas uma de pesquisada. produtos naturais podem vender também, lojas com produtos naturais cada vez mais frequentes, mais disponíveis aí também nas cidades, né? Então, doutora, tem, só que pela minha experiência aqui, a maioria não é puro. Eles têm, por exemplo, óleo de girassol, tem óleo, tem outros óleos, enfim. Só que quando você lê a composição, não é os puros. Então é bem, eu prefiro realmente indicar na internet. Eu inclusive E tenho, eu tenho uma lista de fornecedores que eu fiz uma busca, né, uma vez, e peguei várias listas de fornecedores de insumos naturais. E aí eu passo essa listinha para as pessoas que precisam encontrar. Não é, lógico, todo lugar uhum. do Brasil que eu tenho, mas eu tenho espalhado pelo Brasil todo, que aí são óleos mesmo puros e baratos ainda. Isso que é melhor, né? Porque daí você compra direto do que fabrica ali. Então é Do bem fornecedor. vantajoso. Isso, aham. Mais vantajoso É, ali. até que eu tenho encontrado assim as famílias para quem eu prescrevo no consultório tem encontrado em lojas de produtos naturais. Mas assim, estamos em uma cidade grande, em uma cidade que consome produtos naturais, né? Então não é a realidade do Brasil todo, né? A Cristina perguntou qual é o pH ideal do sabonete. Então, o pH ideal é que seja ligeiramente ácido, né? Então, o neutro seria 7, um pouco abaixo disso, porque o pH da pele infantil é em torno de 5, 5,5. Esse seria o pH ideal. Mas olhar o pH só não é suficiente. Por quê? Não adianta você usar um sabonete com pH 6, ótimo, e o surfactante, né, o agente de limpeza é o lauril sulfato de sódio, que é o que a gente falou no comecinho da live, né, que é um agente de limpeza agressivo que resseca a pele. E também tem uma outra questão que os sabonetes em barra, por exemplo, eles praticamente todos têm o pH mais elevado. Mas tem estudos que mostram que mesmo num pH mais elevado, a interação do sabonete com a pele é mais suave do que se fosse aquele mesmo sabonete com pH inferior. Então, essas informações, ao meu ver, Isa, elas devem ser novamente uma indicação médica, assim, porque realmente é muito difícil para vocês, por exemplo, procurarem, pesquisarem todas essas informações. Então, tá, é um pH tal, o pH tá bom, mas e o agente de limpeza? E daí tem a interação entre eles na pele. São muitos fatores, né, para saber achar um pH ideal, não é o único deles. Eu acho interessante, assim, mais uma vez, como mãe, como pai, você ter a informação para quando você for no consultório, você poder Isso, discutir ali com o seu esclarecer, médico, perfeito. né? Para você também não ficar ali, né? Às vezes o médico também, já aconteceu comigo, inclusive, e às vezes do médico falar, esse daí eu não conhecia, vou anotar aqui, vou Uhum, dar uma estudada sobre ele. Então, sim, né? E claro, outra coisa, né? Não está satisfeito com o seu médico, não reclama dele, procura outro. Vai procurar outro, de repente você acha um outro que, né, gosta mais de conversar com você, se interessa mais nas suas dúvidas, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço. Vou no médico, não fui muito, não deu certo, vamos procurar outro, mas não desistam de procurar porque eles podem ajudar bastante. A Letícia perguntou se pode usar óleos nas pálpebras. sim, pode. É, às vezes acaba sendo incômodo porque acaba escorrendo um pouco nos olhos quando a criança sua, mas muitas vezes a gente só, quando a criança está com as pálpebras muito feridas, você só consegue usar o óleo ali, não consegue usar hidratante por alguns momentos, por alguns dias, etc. Então, pode. É, eu ensino um bálsamo calmante que a base é óleo de coco e camomila, né? Tem também um pouquinho do azeite de oliva, aí e é isso aí. E nossa, tem dado muito certo quando a pele tá nesse jeito, porque daí quando fica vermelhinho, às vezes fica inchado e fica muito sensível, porque já é uma pele Isso. fina e sensível, né? Já é uma Então eu pele sensível, né? gosto muito desse bálsamo, porque daí até eu ensinei a Ana a passar, né? Eu falo, filha, não esfrega. Aí ela faz assim, ela passa o dedinho e aí ela faz assim, ó, vai dando batidinhas assim, bem bonitinho. Então é uma forma também de não machucar ali a pele, né? Porque às vezes
com um Sim. esfregar, assim, pode piorar bastante, né? Isa, acho que logo a gente vai ter que encerrar, já são Não, oito h 15 já quase. temos que encerrar, na verdade, porque senão depois não tem nem como salvar a live. Mas eu Sim. acho que foi muito produtivo, muitas informações que, querendo ou não, são básicas, mas que às vezes, né, a gente fica na dúvida, as pessoas acabam fazendo de maneira errada também. Inclusive, eu já vi, né, alguns casos das pessoas passando primeiro a pomada para depois passar o hidratante, mas não só nesse sentido de que você vai espalhar a pomada por várias partes do corpo, mas pelo fato de você demorar muito para hidratar a pele, principalmente depois do banho. Então, o ideal é hidratar dentro de 3 minutos depois do banho. Então, se eu for passar primeiro a pomada e depois o hidratante, eu vou demorar muito mais que 3 minutos. E aí a pele seca muito rápido e automaticamente começa a coçar. Então, né, por experiência que eu tenho aqui, eu percebo isso. Primeira coisa, saiu do banho, passo aquela camada generosa de hidratante, massageio e tal. Depois, com calma, eu vou olhando, vendo quais são as regiões que precisa ali de algum outro tratamento junto. Então, essa também é uma informação que, pelo menos aqui para mim, funciona muito bem. Mas, assim, pessoal, dicas, né, principalmente essas coisas mais difíceis, desses nomes difíceis, se vocês querem análises de produtos, de marca, não sei o que lá, a doutora tem tudo no Instagram dela, é maravilhoso. Sigam ela está sempre fazendo estudos de produtos, principalmente de lenço umedecido, que eu acho sensacional, que é uma coisa que às vezes as mães não se ligam e aí compram uns lenços umedecidos ali na pressa, que faz mal para a pele do bebê. Então é importante buscar mais informação nisso, mas como a gente conversou aqui, não saia na louca comprando todas as coisas, passando nas crianças, não. Anote, estude, entenda, leve para o seu médico, converse com ele, veja com ele qual que é a melhor opção, porque cada pele é uma pele, não tem jeito. Não dá para passar um único sabonete para todo mundo, como a doutora falou, né? Tudo tem que ser ali bem acompanhado. E é interessante você achar um médico que te acompanhe, porque aí ele vai te ajudando ali nesse processo. Até falei na última live com o Dr. Renan que eu desenvolvi, não sei se a doutora viu, eu desenvolvi um diário da pele. Porque eu já fazia esse diário da pele com a minha filha, mas caderninho, assim, né? Anotava no caderninho as informações, Uhum. e isso me ajudou bastante como mãe para tratar, mas ajudou os médicos também para entender mais sobre a pele dela, sobre a Sim. rotina dela e tudo. E aí, esse diário da pele eu disponibilizo gratuitamente. É só a pessoa me chamar no WhatsApp que eu mando o arquivo, ela pode imprimir, e isso ajuda muito para levar nas consultas. Porque aí o médico consegue ler ali, né? Porque o médico, querendo ou não, vai estar uma vez ali só com a família, né? Sim. Então, através do diário, ele consegue ter, né, todas essas informações ali É que super foi importante, a gente acontecendo. precisa quantificar ao longo do tempo como foi o tratamento, quanto que usou, quantos dias da pomada, por exemplo, né? Então, esse diário é bem legal. Quem quiser, só no link da minha bio tem ali o meu WhatsApp, é só me chamar que eu mando o arquivo ali na hora. Você pode imprimir para qualquer lugar do Brasil e ajuda muito depois para levar nas consultas. Mas é isso, doutora, mais uma vez, obrigada. Acho que foi muito legal. Dúvidas básicas, mas que salvam a pele, né, dos nossos filhos ou mesmo dos adultos que também sofrem bastante com essa doença. E acho que a gente pode repetir mais vezes, que eu gostei. Sim, eu que te agradeço o convite, a confiança. E vamos sim, que sempre tem muita coisa para falar sobre dermatite atópica. Verdade. Obrigada, doutora. Fique com Deus. Um beijo, Excelente final de boa ano. noite para vocês. Até! Tchau.